muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui no podcast A Chave da Virada. Hoje, mais uma vez, no terceiro episódio da série, está comigo para bater papo e conversar um pouco sobre inteligência emocional e saúde mental, Ana Paula Esquina Lessa, que é psicóloga há 16 anos em atendimento clínico, formada pela Universidade da Amazônia, com formação em psicologia cognitivo-comportamental. Pós-graduada em terapia familiar e analista de mapeamento de perfil comportamental profiler. Exato. Tudo bem, Ana Paula, mais uma vez? Tudo Boa bom, noite. Estamos Boa aí noite. mais uma vez para a gente conversar um assunto muito importante hoje e muito atual, que é o burnout. O burnout, né? Tá no hype dos assuntos aí mais buscados. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e fale para nós como é que você está, tá tudo bem? Tô bem, passando a semana aí agradável, trabalhando bastante, né? E aí a gente já fala um pouco do burnout, pessoas que trabalham demais e suas consequências. Ótimo, ótimo. Então vamos começar então, agradecendo porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus tem dado a oportunidade da gente poder ajudar as pessoas, né? Você como psicóloga tem conseguido ajudar as pessoas, graças a Deus por isso. E agradecemos pela tua presença aqui. Obrigada, Eli. Ana, o Brasil está entre os países com maior incidência de burnout, ocupando o segundo lugar no ranking mundial, segundo lugar. Segundo lugar, a gente tem que entender um pouquinho a contextualização histórica disso, né? Porque a gente teve o LER, o DORT, e aí as empresas foram se adequando. Isso, claro, tem muito mais história ali por trás. Hoje você já se senta numa cadeira na empresa, ela já está toda adaptada, né? Já tem aquela esponjinha para teclar no teclado, porque ficamos muito mais horas ali concentrados numa só tarefa. E agora, esse ano, a NR1, que, se você lembrar bem, agora vai ser colocada em prática agora em maio, mas ela foi aprovada em janeiro, Sim. Que é a preocupação com essas doenças e de fundo emocional causadas pelo trabalho. O burnout nada mais é do que isso. Então, existe agora essa preocupação. Por isso que ele entrou esse ano como uma doença pela OMS. Nossa, incrível. E tem reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde desde 2019. A Organização Mundial de Saúde reconhece o burnout como um fenômeno ocupacional, como você falou, a partir desse ano. Vai ser colocado em prática nas empresas essa coisa que a empresa vai ter que tomar cuidado com os funcionários, porque ela está diretamente associada ao trabalho, à ocupação. Ok. Ana, e o que é burnout e como ele se diferencia de estresse ou da depressão ou da angústia? Excelente pergunta. O burnout, ele é uma doença emocional ligada ao trabalho, tá? Então, ele é caracterizado pelo esgotamento mental e físico também. É como se a pessoa desligasse, ela não tem mais energia para o trabalho. E aí, a depressão, ela é multifatorial. Então, ela vai na vida social, na saúde física, na saúde mental e no âmbito espiritual também. E o estresse, ele é mais pontual. Você tem aquela semana estressante, você fica um pouco mais irritado, mas você consegue passar com algumas coisas que podem nortear você para ter um alívio do estresse. O burnout, não. Ele é diretamente ligado ao trabalho e é difícil ter o alívio. Mais ou menos que a pessoa precisa, se reeditar. Certo. Restartar. Restartar. Precisa ter um movimento de você tem que ligar e desligar? Tem que ressignificar tudo que você está fazendo. Sério? Para poder colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem de cognitivo, aquilo que você tem que fazer durante a semana, suas tarefas, as suas obrigações, é isso? Tem que restartar tudo? Tem que restartar e suas nada responsabilidades mais, também? Tem que reaprender um novo modus operandi. E aí, por quê? Porque a pessoa que está com burnout naquele momento, ela foi uma criança que aprendeu que a validação dela se dá pelo que ela produz, pelo que ela faz. Ela foi aquela criança
que entendeu que o valor dela era o trabalho dela, o que ela fazia, não o que ela era. E de estrutura, ela tem uma ferida, a pessoa adulta tem uma ferida muito antiga. Então, estruturalmente, é uma ferida antiga que não foi curada. Ok, então isso vem desde de criança? Não é algo que vem desde criança, mas aquela criança que a gente percebe, naquele adulto que tem uma ferida antiga que não foi curada pela validação, é um adulto com mais possibilidade de desenvolver o burnout ou como manifestação daquilo que ficou lá atrás que não foi curado. E como se manifesta quando criança? Para a gente ter um prognóstico de se você vai ter burnout ou não. Existe isso? Não dá para dizer que aconteceu isso, vai ter burnout, mas são vários fatores. Aquela criança que foi cobrada demais, que ela entendeu que o descanso não era possível, que quanto mais ela produzia, melhor ela era. Então, assim, nossa, que lindo, se você fizer isso, vai ser muito legal. Ela foi entendendo que o valor dela estava nas coisas que ela fazia, não pelo que ela era. Então, muitos adultos são assim agora, né? Eu faço isso, eu sou um empresário, sou um médico, sou um engenheiro. Quanto mais eu produzo, mais valor eu tenho. E é uma pessoa que não tem o eu dela muito bem desenvolvido. Então, ela joga tudo para a profissão e para outros afazeres. Ok, então a gente já percebe que é muito comum hoje em empresas, em pessoas que trabalham demais. É muito comum, porque a produção leva a maior admiração, né? Aquela pessoa toda assim, nossa, eu sou muito ocupada, eu sou muito ocupado, eu sou muito ocupado. Parece que é mais bonito ser muito ocupado hoje em dia, né? Não tenho tempo para nada. O workaholic. Ele é um bom candidato. É mesmo? Para o burnout. Aquele que quer fazer tudo, entregar tudo. E às vezes não tem tempo para nada e não se organiza no dia. E não tem o lazer como cura. Então, geralmente não tem lazer, né? Então, Ana Paula, a gente pode então pensar que quem se exercita, quem tem um lazer, quem tem um hobby, ele está menos propenso. Quem trabalha muito, mas tem um lazer e tem um hobby, está menos propenso a ter burnout? Está menos propenso, porque já tem uma estratégia preventiva, né? Como prevenção primária aí do burnout. Deus é muito sábio, né, Eli? Fez o mundo e descansou no sétimo dia. E aí a gente tem a oportunidade, como membros dessa comunidade adventista, de usufruir do nosso dia de descanso. Deus é maravilhoso, né? Biologicamente, Deus já nos fez com esse momento da gente descansar, nosso corpo, nossa alma, estar com nossos familiares, justamente para a gente não ter burnout. Exatamente. Não ter estresse. E a gente tem o nosso ciclo circadiano, que é nosso ciclo de 24 horas no dia, né? O tempo de trabalhar, o tempo de descansar, o tempo de ter uma alimentação adequada. Eu sei que hoje em dia as pessoas cobram muito, né? Tenho que acordar cedo, fazer minha marmita, tudo. Tem gente que pega um transporte, às vezes 2, 3 horas de condução. É difícil de chegar em casa, de voltar para casa. São coisas que os tempos modernos trouxeram para nós. E como é que a gente consegue esse equilíbrio? Se é que consegue. A gente pode ter e pensar que pastores que trabalham demais, que pregam demais, que estão muito envolvidos em suas comunidades, eles são propensos a terem burnout? São propensos. Você falou uma coisa muito interessante, né? O burnout, ele está vinculado também com profissões com muito desgaste emocional. Médicos, terapeutas, pastores, pessoas que se envolvem emocionalmente no trabalho e com outras pessoas e com problemas também. Então, o envolvimento com o ser humano, ele pode trazer esse desgaste emocional, né? Muito, né? O envolvimento emocional, né? Ali naquela questão. Até grandes CEOs de grandes empresas que têm que resolver todos os problemas ali. Às vezes a pessoa é muito centralizada. Já viu aquele chefe centralizador que quer resolver tudo? Também estão mais abertos, para desenvolver o burnout. Okay. Quais são os sintomas do burnout? É possível identificar rapidamente esses sintomas ou não? O burnout, ele vem silenciosamente, sabe? Mas quando ele aparece, ele
já emerge, porque parece uma crise de estresse agudo, mas vamos dizer que a pessoa começa a ficar irritada, ela já não corresponde mais às demandas de trabalho e depois da irritabilidade ou junto, ela já pode ter aquela sensação de esgotamento. Na verdade, não é uma sensação de esgotamento emocional e nem físico. É real que ela sente ali. Então, ela tem aquela sensação de que ela está tendo um rendimento baixo no trabalho e, por mais que ela se esforce para fazer tudo, ela se cobra muito. E, por isso, ela fica muito irritada, porque ela procura atender todas as demandas e, na cabeça dela, ela acha que ela não está dando conta. E ela vai ficando irritada por causa disso. E no trabalho ela pode começar a dar respostas um pouco mais ásperas, por se sentir muito pressionada. Nós já falamos quais foram as profissões que são mais afetadas, né? Tem mais algumas, além de os grandes CEOs, os gerentes, os médicos, os terapeutas, os pastores, existe mais? Todas as profissões podem aparecer o burnout ali, mas são mais, a gente vê no ranking, são aquelas que têm mais envolvimento emocional ali, entendeu? Nós temos o caso de jovens e adolescentes com burnout? Tem adolescentes com burnout. Inclusive, eu estou com uma paciente atual que eu tenho a desconfiança que ela tem burnout, porque as escolas hoje estão cobrando demais. Existem escolas de alto nível de cobrança. É muita tarefa e, além da escola, faz inglês, faz um esporte, faz uma atividade extra, faz também aula de reforço. Então, a criança, ela tem o horário dela quase não, todo completo, até a noite. E ela não tem um intervalo de descanso. Imagina, chega da escola, almoça, toma banho, já vai para a aula do reforço, vai para a aula do inglês, faz um esporte, precisa atender. Tem as tarefas da casa também que ela precisa cumprir. E tem a tarefa de fazer em casa da escola. Então, é muita demanda para uma criança, é como se fosse um horário de trabalho. A gente pode citar os jovens que estão se preparando para o pré-vestibular, estão preparando para o Enem, né, que é uma carga muito grande, de muita grande. pressão. Eles podem adquirir o burnout? Podem, sim, se manifestar esse comportamento de esgotamento neles, com certeza. E é muito grande, porque é um conteúdo muito massivo para eles. E como é que os pais eles podem perceber que esses adolescentes e jovens estão com burnout? Olha, muitos pais pensam que os filhos estão... é preguiça, ele não quer mais estudar porque o filho está com aquele esgotamento. Além do adolescente ele precisar um pouco mais de sono, porque o desenvolvimento cerebral ele está intimamente ligado também ao sono. A gente precisa do descanso para recuperar e para desenvolver. Ainda o cérebro já foi provado que ele desenvolve até os 21 anos de idade ali, então... Pais, fiquem atentos, porque os adolescentes precisam do descanso, não exagero, mas precisam do descanso, um pouquinho mais que a gente. E aí, os pais já vão julgar, meu filho está preguiçoso, meu filho anda irritado demais. Tem o desinteresse social, porque isso afeta a família inteira. Sim. Porque como a pessoa está desgastada emocionalmente, ela já não quer ter mais esse contato, porque tudo é muito cansativo. E quando ela faz uma coisinha, parece que ela já trabalhou 16 horas seguidas. E aí começa até prejudicar quem está próximo também, né? Todo mundo, porque todo mundo é afetado. Ele tem pacientes que precisam até de ajuda para comer e escovar os dentes. Eles perdem a fome, eles precisam, olha, vamos tomar banho, tudo. Então, precisam até de um cuidador dentro da própria casa. Então, ela vai mobilizar toda a família. Primeiro que ela vai ficar irritada. Ela não vai querer mais sair. Aí vai gerar uma preocupação no familiar. Depois ela vai cair já na cama. E ela não vai querer mais fazer nada. Nada, absolutamente nada. E isso também afeta idosos, burnout? Pode afetar idosos também, que já trabalharam muito, né? Mas o idoso, ele é mais propenso a ter uma depressão, porque daí ele perde o sentido do que ele estava fazendo, porque o valor dele estava no trabalho. E aí, quando ele deixa um pouco das atividades dele, ele já fica mais depressivo, não vê mais o valor, nem ele enxerga o valor que ele tem, porque ele sempre foi o trabalho ou o que ele fazia para a família. E Ana Paula, existe uma diferença do burnout para a depressão? Existe uma diferença? Existe. O burnout está diretamente ligado ao trabalho, né? Então, quando você tira, às vezes, umas férias e uma licença, você consegue até ter um pouquinho do alívio,
ali, ou mudar de trabalho, ou mudar de profissão, ou ressignificar e restartar toda a sua vida, repensar todos os seus hábitos. E a depressão ela é multifatorial, ela tem sintomas biológicos também, de fundo biológico, como os neurotransmissores, às vezes uma baixa recaptação de alguns hormônios, de dopamina, de ocitocina. Então, tem esses fatores também. Então, é uma grande diferença, né? Porque a depressão, ela tem sintomas diferenciados do burnout, né? Tem sim, né? E a depressão, apesar de ter comportamentos parecidos, o fundo dela é mais embaixo, vamos dizer assim, né? Tem exames, inclusive laboratoriais, que a gente faz para saber como que tá aí alguns hormônios das pessoas. Através dos hormônios a gente consegue... suspeitam de depressão, né? Vamos confirmar todo esse quadro. A gente também pode confirmar por isso. E aí a gente entra com medicação, se for o caso. Aí a gente deixa para os psiquiatras, né? Que são especializados. E como diferenciar... Nós poderíamos dizer, diferenciar do TDAH. O TDAH, né, hiperatividade, né, ele é a pessoa mais acelerada, déficit de atenção e hiperatividade. O burnout, ele tem o esgotamento físico e mental. A pessoa não quer fazer mais nada. O TDAH, não. A pessoa faz e não termina as tarefas. Mas uma pessoa que é TDAH, ele pode ser acometido de burnout? Pode, mas é mais raro. Porque o fundo raro? dele é ansioso. Então, ele é o da produção, Certo. e não da finalização. Tá. Burnout já é É outra dinâmica. Já. Tá. Tá. E o burnout, ele é um jeito de ser. Entendi. Tá? Ele é um transtorno, mas ele, assim, a pessoa tem aquele comportamento, é o jeito de ser. O burnout já é uma doença. Ok. E tem tratamento, burnout? Tem tratamento, graças a Deus, né? A pessoa, ela vai ter que, primeiro, fazer uma boa terapia, procurar um médico também, porque às vezes precisa de uma medicação. Ela precisa também reconhecer aquela ferida lá atrás que não foi curada, o que está por trás de tanto empenho para o trabalho que a cansou desse jeito e que fez esgotar. Então, ela precisa reconstruir o eu dela, que ela nunca reconheceu, ela nunca viu no espelho ali. Ela sempre viu no espelho a pessoa que satisfez os outros e que se validou através do trabalho. Então, ela vai ter que se enxergar como uma pessoa, ela vai ter que se desmontar e reconstruir tudinho de novo. Como se dá esse tratamento? Olha, eu vou puxar a sardinha agora para o meu lado, né? Sim. Porque uma das terapias mais buscadas para o burnout é a terapia cognitivo-comportamental. A gente vai ensinar a pessoa a refazer todos os passos dela com pequenas atitudes. Primeira instância, a gente pede para ela, olha, eu estou dando um segredinho, mas lembrando que aqui, que cada caso é um caso, tá? Fazer 3 coisas ao dia, né? Se levantar, se alimentar, tomar um banho. E aí, quando ela vai se sentindo melhor, ela vai dando outros passos. A pessoa vai ter que reaprender tudo. Tem que começar do zero. Eu tô olhando seu rosto aqui, você tá assim, tipo... Porque eu achei que não era tão profundo. É muito grave, Eli. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com burnout. Ela nem sabe o que ela tá falando. Sim. Né? Em consultório, às vezes a gente também não tem essa sapiência de saber, olha, é tão grave assim. Mas eu posso dizer que, às vezes, em visita domiciliar, que a gente faz isso quando o paciente não consegue vir até nós, a gente consegue enxergar a profundidade do que é essa doença. E também trazer os familiares para o consultório conta muito, porque a gente ensina eles a como lidar com a pessoa e como ajudar a pessoa que está ali do lado, né? E elas nos contam também os sintomas, porque a pessoa que tem um burnout, às vezes ela pode ter dificuldade em entrar em contato e dizer assim, não, olha, realmente eu estou adoecida por causa disso, porque ela gosta tantas vezes de trabalhar que ela não vai querer admitir. E, Ana Paula, causa morte, burnout? Tentativas de suicídio, né? Tentativa de suicídio, sim. Leva ao suicídio? Leva, porque... A pessoa fica
propensa a cometer suicídio? Fica, porque quem quer se matar, ele hoje já se entendeu, não quer acabar com a própria vida. Ela quer tirar a dor que ela está sentindo naquele momento. Então, quando a pessoa às vezes enxerga que não tem mais escapatória para aquela dor que ela sente que é tão profunda, ela pensa assim, eu quero me livrar disso. Ela não quer se livrar dela, ela quer se livrar daquela dor que ela sente. Isso é muito triste. E nós, como terapeutas, a gente tem que ter muita sensibilidade para conduzir a terapia e, aos poucos, não entrar diretamente na dor, porque, né, algumas dores a gente vai precisar conversar, mas a gente tem que ter primeiro o quê? O acolhimento e o amor, né? São profissões do amor. Sim. E Ana Paula, para a gente fazer um resumo de tudo isso, vamos pontuar. Primeiro, a gente falou a diferença entre burnout e estresse. E estresse. Sempre o burnout ligado a algo do trabalho. É uma doença ocupacional. Certo. Tá? Sempre vai ser. Sempre vai ser. O estresse... E como você falou dos estudantes, né? Porque o trabalho do estudante é estudar, sim, do adolescente. Então, é ligado ao ocupacional. E o que poderia causar? Que tipo de doença pode ser acometido uma pessoa com burnout? Com burnout, o próprio burnout, né? E certo. Eu te digo agora, o estresse e a depressão, psoríase, doenças na pele, né? Eu imagino, Eli, como é um tema ainda muito novo, mas eu vou arriscar, porque eu já vi alguns sintomas em consultório, pessoas com transtornos alimentares, tá? Que são transtornos de conversão muito comuns com pessoas com estresse, ansiedade, né? Pessoa que vai deixar de comer ou vai comer compulsivamente, ou aqueles que são os beliscadores, toda hora está beliscando uma coisa ali porque está nervoso, está no nível de estresse sempre alto. E pode causar obesidade? Pode causar obesidade ou anorexia. Sim. Ou bulimia também. Estou arriscando a dizer, certo. Porque não existem ainda estudos que me dizem isso. Então, é uma forma que a gente tem que ficar alerta, né? Não existe estudo, mas a gente já vê em consultório. Certo. Então, alerta para quem tem burnout, está comendo pouco ou está comendo muito. Também é um sintoma. Por quê? A gente vê, por que eu estou deixando de comer? Será que eu procuro satisfazer toda aquela demanda de trabalho e esqueço de comer? Ou será que eu estou também me preenchendo vazio com a comida? Agora, qual seria a prevenção para você não ser acometido por burnout? Descansar. Ter horários de lazer. Mas só descansar? Só descansar? Ou você poderia nos dar outras dicas de como a pessoa não ser acometida de burnout no trabalho? Durante o horário de trabalho, ter as pequenas pausas, né? E, às vezes, a pessoa, no horário da pausa, ela conversa do trabalho. Certo. Ou fica estudando, pesquisando em tela alguma coisa. Eu orientaria que a pessoa faça algo que distraia a cabeça, literalmente. Ele pintar, entendeu? Levantar um pouquinho da cadeira, dar uma voltinha, conversar com uma amiga, mas não de coisas de trabalho, ter o seu momento de lazer, de convivência social, que é muito importante, desenvolver a afetividade, se sentir amado, dar amor também e carinho, ter um dia de pausa. Sim. É muito importante. Até as terras, às vezes, precisam de... Faz aí 6 anos de plantio e 1 ano de pausa para poder se recuperar. Por que a gente não? A semana, né, são 7 dias e no 7º dia a gente tem que descansar. Isso é bíblico. Bíblico. E ter os momentos de meditação, de Sim. autocuidado também é muito importante, né? As mulheres aí gostam de fazer o skincare, cuidar do cabelo, os homens gostam de jogar seu futebol, ou de sair para correr, ou só, às vezes, sair para fazer uma resenha com um amigo, Sim. lanchar, tudo. Isso é muito normal. Por que não? E, Ana, levar trabalho para casa é um prejuízo? Eu estava escutando essa semana sobre isso, né? Pós-pandemia, a gente não levou o trabalho para casa, o trabalho foi para casa, né? O home office agora obrigou. E as pessoas se enganam, né? Estou trabalhando de casa, é mais tranquilo. Aí o trabalho nunca sai de você e você nunca sai do trabalho, porque você todo o tempo está fazendo. Agora você imagina uma pessoa em home office com burnout dentro de casa, não é fácil, né? Aí é uma receita perfeita, é um combo completo para dar certo o burnout aparecer.
Muito bem. Aí a gente passa agora para a gente verificar e fazendo resumo de profissões. A gente falou sobre médicos. Médico, terapeuta, grandes empresários, CEOs, CFOs, que lidam com uma alta demanda e uma alta demanda emocional. E aí a gente pode citar também os cantores, os artistas, né? Os artistas, que trabalham... Tem alguns artistas como Lucas Luco, né? Lucas Luco, ele já falou sobre isso, né? Que ele teve burnout e também depressão. A Selena Gomez, sim, a Ariana Grande. E eu estava falando com você que antes, eu não sei, ela tem também outras doenças, uma doença física, né? A gente falou muito como a psoríase e tudo. Sim. E muitas dessas cantoras também, olha aí, como coincide, já tiveram transtornos alimentares, como a anorexia, bulimia. Ora parece muito magra, ora parece muito gordinha. E o pessoal comenta, né? O que aconteceu? O que aconteceu? A Adele... Sim, já fez sim. algumas pausas, então ela entendeu que entre os lançamentos de álbuns e shows que ela precisa fazer aquelas grandes pausas para ela ter um momento dela de descanso e não adoecer mais, porque ela adoeceu no primeiro álbum. Sério? Uhum. Por isso que ela sumiu, lembra? Ela sumiu, sim, ninguém ouviu falar mais dela. E voltou magra e depois ela voltou um pouco mais fortinha. Isso. Temos aí grandes variações. Certo. Ana Paula, é a sobrecarga de trabalho que as pessoas levam para casa, tem a deadline, tem um tempo para entregar, tem um tempo para fazer os trabalhos. A gente falou de adolescentes, de jovens que estão estudando para o pré-vestibular e para o pré-ENEM, CEOs e diretores que têm que entregar o trabalho, pastores. Sobrecarga de trabalho é um dos fatores que causam burnout. Sobretudo, aquela sobrecarga de trabalho que a pessoa entende que o valor dela está no trabalho, que a validação dela como eu vai ser no trabalho, ela vai ser reconhecida por aquilo. Então, ela quer, a todo custo, entregar tudo e tudo em muita excelência. Não que você não tenha que entregar em excelência, mas ela quer além do que ela acha que deve ser feito. E ela se cobra muito também, Eli. E alta demanda emocional. Como que a gente pode enumerar essa alta demanda emocional? A alta demanda emocional é aquilo, ela coloca o valor dela no trabalho e ela esconde uma ferida ali antiga, isso é estrutural, que ela vai mascarar através do trabalho. Então ela trabalha, mas está com problema emocional. Super problema emocional. Ela tem que popularmente dizer, dar conta do serviço, mas... Não dá conta dela. Não dá conta dela. Porque ela se afasta. E isso é um dos grandes causadores? Eu diria que é o pilar principal, tá? Como estrutura, a gente precisa descobrir isso quando o paciente chega no consultório para ter a cura. Então, primeiro a gente precisa cuidar da gente, depois cuidar do trabalho, não? Exatamente. Porque o trabalho fica, né? Como dizia meu pai, nossos avós, o trabalho fica, né? Ninguém é insubstituível, né? Deus fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Se eu não cuidar de mim, Eli... Primeiro... Como eu vou cuidar do outro? Quando o avião vai cair, a máscara de oxigênio cai, é primeiro em mim, para eu poder cuidar do próximo. É verdade. E aí a falta de autonomia. O que é a falta de autonomia? Autonomia, para a psicologia, muito interessante isso, quando eu faço as minhas coisas e eu não preciso do reconhecimento do outro, nem da aprovação do outro para me sentir bem, Eli. É como assim, nossa, eu fiz tal decoração do meu quarto, ou eu escolhi essa roupa, eu não preciso mostrar para ninguém. Olha, você achou bonito, tal. Por isso que a pessoa com burnout fica com burnout. Eu não preciso de validação? Não preciso de validação. Autonomia na psicologia é isso, né? E aí, como você bem colocou, a falta de autonomia, quando a pessoa não reconhece o seu valor próprio, ela vai querer se ver através dos olhos do outro, ela fica com essa falta de autonomia. Então, ela vai fazendo trabalho para ser reconhecida. Então, ela vai usar o trabalho para tentar se validar, né? Exatamente. No seu trabalho, eu vou ser melhor, eu vou fazer, eu vou trabalhar muito. E ela tem uma competitividade que existe na cabeça dela, que ela quer ser melhor que todo mundo. E aí ela precisa se curar antes, né? Para poder se validar no trabalho também, não é verdade? Exatamente. Porque o trabalho vai ficar. Quando você reconhece o seu valor, Eli, como ser integral, você é mais seguro do que você faz. E você não precisa de validação externa para ser quem é, porque você já sabe.
Ok. E ambientes tóxicos. Ambiente Como que a gente tóxico. poderia discriminar um ambiente tóxico que é capaz de causar burnout no trabalho? O que seria? Alta demanda laboral, né? Às vezes a gente tem um chefe que ele Sim. nem tem sintoma de burnout, mas ele é muito controlador e cobra muito. Eu não estou nem falando de metas, porque eu acho que metas elas são colocadas para ser alcançadas, mas aquele que cobra, que às vezes a pessoa está lá tranquila trabalhando, mas não pode ver ninguém ali tranquilo. Tem que se mexer, tem que trabalhar. Tem pessoas que entram no ambiente de trabalho e todo mundo já fica tenso, né? Chegou o chefe e tudo. Mas ambientes tóxicos são isso, que a pessoa cobra, manda, faz isso, faz aquilo. E aí o próprio funcionário não consegue fazer a demanda dele, porque tem que fazer a demanda do outro. E a dele ele leva para casa. E o assédio moral, ele pode causar burnout? No ambiente de trabalho? Não, assédio moral já é outro âmbito. Certo. Já é um lado criminal. Ele deixa já com sequelas já emocionais e psicológicas. Não tem nada a ver com burnout. Não. Talvez a pessoa possa se sentir pressionada para trabalhar mais. Certo. E ela produza mais. Ok. E falta de reconhecimento, nós já falamos, né? Sim. Falta de reconhecimento e conflito entre vida profissional e pessoal. Será que essa vida profissional e essa vida pessoal, ela se conflita e causa burnout quando o quê? Ela se conflita quando a pessoa ela não sabe separar. Chegou em casa, deixa o trabalho no trabalho. Chegou em casa, vamos viver as coisas da casa. Tem a hora do momento de lazer, do momento de sociabilizar, deixa as coisas do trabalho no horário do trabalho. Quando a pessoa já mistura tudo ali, aí já vira um bololô. E, Ana, a pessoa que está na profissão errada, ela consegue chegar a ter causas de burnout? Consegue. Eu tive uma paciente há alguns anos atrás, ela se formou em farmacologia, farmacêutica, moça, mas ela trabalhava numa empresa de outra coisa, de marketing, tá? E ela foi trabalhando, e aquilo a estressou muito, que levou ela a um burnout. Ela teve uma crise de pânico, aí caiu no consultório, começo da pandemia. Atualmente, ela fez outra faculdade, ela fez programação de TI e ela está super feliz hoje. Ela ressignificou e mudou a vida dela inteira. Então, a gente precisa estar no local certo, no trabalho certo, para a gente não ter problemas emocionais também. Exato, Eli, mas por quê? Porque ela teve coragem de e muita reconhecer gente, aquilo. Né, não tem coragem. Não tem, porque acha que é satisfação, ela vai conseguir satisfação naquilo ali ainda. Só que tem uma premissa básica ali. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Se eu quero ter algo diferente, eu preciso fazer o quê? Diferente. Como é que eu quero ter o mesmo resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Sim. Não dá. Opa, que legal. Vamos aqui conversar com vocês agora. E com certeza você que passou esses momentos conosco percebeu que a gente tem que ter muito cuidado em estar trabalhando muito, estar na profissão certa, ter muito cuidado com o que eu estou levando para casa, com a estafa do trabalho, com o estresse no trabalho, para a gente não ser acometido pelo burnout. A gente aprendeu aqui com a doutora Ana Paula Lessa que a gente precisa saber até onde a gente pode chegar no nosso trabalho, né? A gente tem que saber por onde, aonde e por que a gente está tão estressado, a gente começa a esgotamento, e a gente precisa restartar. E a gente quer agradecer muito, novamente, a doutora Ana Paula, que esteve conosco nesses 30 minutos aqui no nosso podcast A Chave da Virada. A gente falou nesse terceiro episódio sobre burnout, sobre saúde emocional e um pouco de inteligência emocional. E, Ana Paula, eu gostaria que você orasse para a gente e fizesse um resumo geral daquilo que a gente, dando um conselho para as pessoas que estão agora e aprenderam que podem estar com burnout. Eu quero primeiramente agradecer a todos por escutarem e espero ter podido ensinar algo de bom para vocês. E eu queria deixar uma mensagem para vocês. Aprendam a se amar em primeiro lugar,
a tirar um tempo de descanso, um tempo de reflexão e tenha um tempo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Não se cobrem muito, porque muitas vezes a gente vê pessoas vivendo de uma maneira X, Y, Z, que a gente vê como ideal, só que aquilo é uma imagem que está sendo transmitida para a gente achar que aquilo é possível. E muitas vezes a gente fica correndo atrás de algo que a gente acha que é alcançável e não é. Então, ter prazer nas coisas simples, se reconhecer, se achar bonito, se olhe no espelho, converse com você, se olhe nos olhos. Faça 3 elogios de manhã, Eli, que você já vai ver que vai melhorar o seu dia. Quais Esse é o seriam recado. esses? Quero aprender. Quais seriam esses? Você tem que dizer os que você reconhece em você. Eu, por exemplo, eu digo, você é bonita, você é capaz e você vai viver bem o dia de hoje. Mande um recado para você todos os dias e vai acrescentando. Vai anotando e vai acrescentando. Acho que esse é o mais especial que eu posso passar para vocês hoje, de tudo que eu vejo no consultório nesses 16 anos. E tem um detalhe importante no versículo bíblico que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Comunhão com Deus é essencial. Vou voltar a dizer o que eu falei lá no primeiro podcast. Tripé: espiritual, mental e físico. E sempre está entregando as nossas cargas emocionais aos pés do nosso Deus, que Ele com certeza é capaz de nos socorrer. Na oração, né, Eli, eu tenho a oportunidade de desabafar com Deus e, como você bem falou, de colocar os meus problemas para que Ele resolva, porque aqui nesse plano terrestre a gente não vai conseguir resolver nada e a gente tem que viver para alcançar nossa vida eterna, né, no céu e rever nossos parentes que já se foram. Que coisa boa, né? Vamos orar então? Vou pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar esse episódio. Vamos sim. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez, conseguindo passar uma mensagem tão importante de alerta para a nossa sociedade, a nossa comunidade, de que o burnout pode causar sérias consequências para a nossa vida. Ajuda-nos a ter o entendimento de que a nossa vida, com maior comunhão em Ti, Senhor, é muito mais bonita e muito mais fácil de ser entendida. Peço a todos, Senhor, que tenham uma ótima noite, que sejam todos abençoados aqui. É isso que eu te peço em Teu nome. Amém. Amém.